Oi de novo! Gente, vamos ver se vai dar certo agora. Esperando o Rodrigo entrar para poder convidá-lo. Gente, por favor, não peçam para chamar em vídeo. Vocês ficam pedindo para chamar, eu não posso fazer isso. Aí acho que isso aqui tá atrapalhando aqui também. Não. Vamos aguardando, a gente teve um probleminha. Agora o Rodrigo entrou, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Ah, agora eu vou conseguir. Convite para o Rodrigo enviado. Oi, Mônica. Ah, agora Agora deu. sim. Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, e você? Como tá aí de quarentena? Tô aqui, né, na luta, Aham, difícil, né? saindo o minimamente possível, só saindo para comprar comida mesmo e é isso, vamos Uhum, levando, né? Para mim já não é sim. assim uma coisa tão complicada, porque eu já trabalhava em home office, só Ah, saía é? para ir para a faculdade. E como eu Aham, estava há 3 meses de férias, porque eu faço nutrição na UFMG, a UFMG tem 3 meses de férias, né? Então, sim. eu já estava acostumada sem aula, então para mim Ah, tá. não mudou muita coisa, Aham, não. Só aquela sensação que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rodrigo? Deste momento que a gente está vivendo e uhum, como a gente pode lidar com as melhores, com as nossas emoções neste momento que a gente está aham, vivendo, né? Aqui no sim. Transforma a gente fala sobre alimentação, sobre comportamento alimentar, na minha parte como coach, né? E é Uhum, sobre isso que a gente vai conversar hoje, o impacto da ansiedade, de uma forma geral, porque eu acho que uma coisa que eu estou gostando muito de falar para as pessoas é que a vida vai continuar, né? A vida vai voltar ao normal. Então, o que a gente uhum, está aprendendo agora, a gente vai levar para a vida também, né? uhum, Não é uma coisa sim. só desse momento, mas lógico que neste momento se torna muito importante dar ênfase a Uhum, esse raciocínio, né? E aí, sim, Rodrigo, verdade. primeiro eu queria te agradecer demais pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? E queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do que você faz e falasse um pouquinho de você antes da gente começar. Uhum. Tá joia, Mônica. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou psiquiatra, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental. É o que eu mais trabalho atualmente é com isso. A maioria dos meus pacientes são de terapia, ainda mais agora com todo esse contexto que a gente só pode atender online. Então, assim, para o atendimento de terapia, o online eu sinto que não perde tanto. Eu trabalho com transtornos mentais em geral, a maioria das pessoas com depressão, ansiedade, pessoas com transtornos alimentares, ou uma combinação disso tudo, pessoas que por causa da depressão ou de ansiedade, que é muito comum, acabam tendo alguma dificuldade com o peso ou com a dieta e que procuram a terapia por isso, porque a terapia cognitivo-comportamental, ela tem eficácia comprovada, tem ensaios clínicos, assim, tem revisões de ensaios clínicos, é uma coisa assim, até eu preciso falar aqui, né, mas para igual você assim que já conhece a terapia, fica até redundante falar de assim do quanto de evidência acumulada que existe de para a terapia cognitiva nesses transtornos, inclusive para a ansiedade. E aí eu acho que ela nos equipa com muitas ferramentas. Eu gosto dessa perspectiva que você traz de. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas o pessoal tá Ah, pedindo pra você falar um pouquinho mais alto. tá bom, vou tentar falar mais alto e reduzir o barulho aqui. Eu gosto muito dessa perspectiva Isso. de você falar que o que a gente vai aprender agora é útil também para o futuro, porque quando a gente consegue ver, mesmo uma situação difícil que todos nós estamos passando em graus variados, a gente consegue ver essa situação como é isso, como um desafio, como algo que pode levar a gente a aprender alguma coisa e que vai nos enriquecer, nos fortalecer, já é metade do caminho, essa mudança da interpretação. E a terapia cognitiva fala muito nisso, né? De como que
a gente, dependendo da forma como a gente interpreta a situação, a gente pode reagir de um jeito diferente. Ainda estão pedindo para falar mais alto. Não, mas eu acho que Tá sendo agora difícil ainda melhorou. ouvir? É, Melhorou. Uhum. Então, Rodrigo, fala pra gente o que que é ansiedade e como que a gente pode diferenciar a uhum, ansiedade como um transtorno mesmo e preocupação, né? Porque eu acho que as pessoas aham, hoje elas estão mais preocupadas. Eu sei que a preocupação ela faz parte do quadro de ansiedade, né? Mas uhum, o que que é que tem de diferente nesse momento? Será que a gente está de fato ansioso ou é só aham. preocupação? Existe diferença? Sim. E é comum as pessoas confundirem ansiedade com outros desconfortos, outras emoções. Então, esse já é um começo. Assim, o que eu vou falar aqui de ansiedade pode ser que algumas pessoas não se identifiquem, mas vou explicar direito por quê. Então, o que a gente entende como ansiedade mesmo é a irmã bem próxima do medo. Então, é aquela reação de sobressalto, de apreensão, quando a gente está diante de um risco. No caso do medo, é quando essa reação tem a ver com um objeto concreto, específico. Vem um cachorro correndo atrás de você e você tem medo, ela fica mais dispersa, fica mais vaga, fica mais crônica. E quando a gente está falando de uma epidemia e de um vírus, né, tudo invisível, o risco de contaminação, o risco de adoecer, ou o risco de perder o emprego, tudo isso são ideias. E aí, essa reação que o nosso corpo tem a um perigo, e nesse caso, um perigo, fica redundante, assim, ela não ajuda a enfrentar aquela situação. Minha conexão está ruim, vou tentar Uhum. achar um ponto melhor aqui. Tá dando umas falhazinhas, Rodrigo. Mas Vamos ver tá se dando aqui para fica melhor. entender, tá? É? Tá bom, vou ver se aqui é melhor. Então, você perguntou sobre ansiedade e preocupação, né? Isso. A preocupação é o componente cognitivo da ansiedade. Então, como no caso da ansiedade, né, a ameaça ela é subjetiva, a nossa mente vai lidar com uma ameaça que está no campo das ideias com outras ideias. Então, Uhum. tentando antecipar, tentando planejar, tentando prever o que vai acontecer, tentando controlar as variáveis. Então, essa é a diferença. A preocupação é o processo mental que a ansiedade nos leva a fazer. Uhum. Ok. E então a preocupação seria a manifestação, né, da ansiedade. A gente ficar pensando, pensando, pensando infinitamente no que pode dar Uhum. errado, né? Sim. E como que você acha que nesse momento, esse momento que a gente está vivendo, impacta, né, nas nossas decisões alimentares, por exemplo? Uhum. Então, a preocupação, ela é uma forma de tentar lidar com a ansiedade, né? Então, assim, uma forma de tentar controlar o risco para aliviar aquele desconforto. Porque é isso que a nossa mente quer fazer o tempo todo, quer se livrar do desconforto. E aí que entra a alimentação, Uhum, porque o alimento age bem na área de recompensa do cérebro e com isso provoca prazer. E aí esse prazer alivia o desconforto. Então é uhum, fácil para a nossa mente, que ela foi treinada para pensar só no curto prazo, ela foi selecionada evolutivamente assim, tentar encontrar uma solução rápida para se livrar da ansiedade. E quando encontra uma solução rápida, mesmo que temporária, como o alimento, então aquele circuito ele se reforça. E com isso a pessoa tende a procurar de novo aquela forma de aliviar a ansiedade, que não funciona, né? E acaba acrescentando outras preocupações.
se a pessoa está tentando seguir dieta ou está tentando algum objetivo, como perder peso ou controlar compulsões alimentares, a cada momento que ela usa essa via, acaba acrescentando mais um risco para ela se preocupar. Que aí vem o risco de perder peso, de ganhar peso e todas as ameaças que as pessoas conseguem imaginar, principalmente as mulheres, que são muito cobradas em relação à imagem da nossa sociedade, do que isso pode acarretar se ganhar peso, e aí vira um ciclo, né? Porque aí leva mais ansiedade e mais tentativas de aliviar o desconforto imediatamente com a comida e por aí vai. Uhum. Ô, Rodrigo, no início você falou que a ansiedade é uma forma da gente evitar o desconforto, né? Então é uma forma que a gente tem de evitar sentir, né? De dar luz às emoções que a gente está sentindo. Então a Uhum. gente sente um desconforto, a gente sente uma emoção e a gente não quer lidar com aquilo, e aí a gente usa essas saídas, né? Por exemplo, como a alimentação. E o Sim. que você nos diz assim da importância da gente entrar em contato com essas emoções nesse momento? Como é que você vê isso? E como que o que você diria em relação às emoções? É um momento onde a gente deve não nos preocupar com o que a gente está sentindo, ou é Uhum. útil a gente olhar o que a gente está sentindo? Ah, sim, excelente pergunta, porque o que normalmente a gente faz na terapia com as pessoas que têm um transtorno de ansiedade é ter que ensiná-las a fazer uma avaliação mais realista do risco, porque muitas vezes esse risco está exagerado. Agora, se a gente está no meio de uma pandemia que está cancelando as Olimpíadas, que está parando o país, que está parando o mundo, que se antecipa uma recessão tremenda, e aí, assim, vou falar para as pessoas que não é para se preocuparem, porque, assim, porque não existe risco, ou o risco está sendo exagerado. Então, é por isso que a gente pode aumentar o repertório de lidar com as emoções. Muitas vezes, sim, esse risco vai estar exagerado. E mesmo numa pandemia, a gente pode pensar que se a nossa avaliação individual do nosso risco está sendo realista ou não, e trazer é, esse risco para uma dimensão mais realista. Mas ainda assim o risco existe, não dá para negar. E está exigindo que a gente faça sacrifícios, como ficar em casa, como abandonar várias atividades nossas que são necessárias para o nosso bem-estar. Então, a outra alternativa que a gente tem é de lidar com essas emoções de um jeito diferente, acolher essas emoções. A tendência do nosso cérebro é isso, né? Querer livrar do desconforto o tempo todo. É o que ele foi programado biologicamente, evolutivamente para fazer, de forma automática. Mas não precisa ser assim. A nossa mente, para não querer fugir daquela sensação desagradável ou querer resistir a ela. Tá falhando de novo, Rodrigo. Rodrigo, tem como você mudar de novo aí para ver se melhora? Melhorou. Um pouquinho de paciência, pessoal. Realmente, Então, gente, quem tiver pergunta, pode usar a caixinha de perguntas aqui embaixo, tá? Voltou, voltou. Eu só tô dando uma instrução aqui para eles, Rodrigo. Gente, voltou. Olha só, aqui tem um retângulozinho com uma interrogação no meio. Quem tiver perguntas, clica aí e escreve a sua pergunta
que vai ficar mais fácil para a gente visualizar essas perguntas depois, tá? Então, por favor, escrevam na caixinha de perguntas. Tá. Rodrigo, e Eu continua tava... explicando aí pra gente aquela questão que você estava falando do cérebro, como que evolutivamente ele prefere evitar as emoções. Começou a Aham. cortar daí. Ah, sim. Então, aí a alternativa é acolher as emoções, porque essa tendência de esquivar ou de resistir ao sofrimento acaba trazendo mais sofrimento. Então, se é, por exemplo, uma ansiedade, um risco que é inevitável, como o risco da epidemia e tudo que isso representa, ficar preocupando excessivamente com coisas que estão fora do nosso controle e ficar nesse loop acaba trazendo mais sofrimento. Então, se a gente pode reconhecer que a gente pode sentir ansiedade e que isso faz parte da nossa experiência como ser humano, que nós sofremos e é inevitável que a gente tenha qualquer sofrimento, e ter essa postura, eu vou falar aceitação, mas é uma palavra que é delicada de falar, porque as pessoas podem confundir com resignação, e que não é isso, não é uma coisa passiva. É algo que envolve realmente assim, estar disposto a ter a experiência de tudo que é ser humano. E ser humano envolve isso. Envolve ter ansiedade, envolve sofrer com coisas que estão fora do nosso controle, envolve sofrer com outras pessoas, mesmo que sejam estranhos, que a gente vê que estão sofrendo. E se a gente abre espaço para essas experiências, elas seguem o curso natural delas, que é elas vêm, elas aumentam e depois elas passam. Elas podem vir de novo, Uhum. mas as emoções elas são como ondas. Se a gente impede elas de se manifestarem ou fica brigando contra elas, é aí que a gente transforma essas ondas ou no furacão. E isso parece fácil falar, mas é o que eu falei que isso envolve treino. E esse treino você pode fazer de várias maneiras. A forma da meditação, que é a que a gente mais fala ultimamente, né? Ou práticas de atenção plena, de mindfulness, envolvem isso, treinar a mente para observar e não reagir ao que está acontecendo, porque a partir daí a gente faz uma escolha consciente. Então, é uma estratégia que eu acho bem útil para lidar, inclusive, com essa tendência de usar o alimento para acalmar as emoções negativas. Sim, e aí esse tema está muito em alta, né? Eu tenho falado muito aqui para as pessoas que Uhum, meditação, né, Rodrigo, não é não pensar em nada, entrar em nirvana e não ter pensamentos, a mente vazia. Este é uhum, um grande mito, né, que nós aqui uhum, temos sobre o que é meditação. E como o mindfulness, ele é muito mais do que só a meditação, né? O mindfulness é uhum, trazer a nossa mente para o momento presente, para aquilo que a gente está fazendo naquele momento exatamente, né? E isso é uhum, muito útil nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente tem muita incerteza do que vai acontecer amanhã, a gente não tem controle sobre o que vai uhum. acontecer amanhã. A verdade é essa, né? E então a Aham, gente tem sim. que aprender a colocar, a reconhecer aquilo que a gente tem controle no momento e Aham. agir sobre o que a gente tem controle, né? Então, Sim. esse treino de trazer a mente para o presente, de focar no presente, vamos viver no presente, é algo que é muito útil agora, não é verdade? Uhum, verdade. É, você falou aí sobre controle. Eu acho que eu vi algum meme nesses dias que falava alguma coisa assim, então agora assim, tá tudo fora do controle, tá tudo imprevisível. Tá, mas assim, desde quando Sempre as foi. coisas estavam no seu controle e estavam previsíveis? É a ilusão que a gente tem, né? De É. que a gente pode controlar todas as variáveis que aparecem na nossa vida. E porque a nossa vida é sempre isso. A gente não pensa muito sobre isso, o tanto de incerteza que envolve cada dia que a gente sai de casa e vai para determinado destino, quanta coisa pode acontecer aí e quanta coisa que acaba influenciando como a gente vai reagir, o que que a gente vai fazer, sem a gente se a gente está no piloto automático, né, a gente não tem nem consciência disso. Uhum. Então, as práticas de atenção plena eu acho fantásticas por isso, porque elas permitem que a gente
abra mão dessa necessidade de controle. Assim, não que a gente não é aquela coisa também de vou simplesmente deixar a vida me levar, mas de reconhecer a margem de manobra que você tem. E quando a gente consegue tomar a escolha mais consciente, fica os nossos objetivos eles ficam mais palpáveis, mesmo envolvido em tanta incerteza. Exatamente. E aí, Rodrigo, como que a gente pode fazer para não se paralisar, né? É outra Uhum, coisa que eu tenho falado muito para as pessoas também, gente. A vida continua, nós continuamos a uhum, viver, tá? aham, Então, assim, como que a gente faz para não paralisar nesse momento? Para a gente dar sequência naquilo que a gente pode fazer, né? uhum, Quais as consequências da ansiedade nessa paralisia? Fala um pouquinho disso pra gente. aham. Ah, só fazer É, um parêntese aqui. A Fernanda tá falando assim, a Mônica tá encantada com o doutor falando. É porque a gente concorda com muita coisa, né, Rodrigo? Então, eu sim, fico, acho que é eu fico fácil. orgulhosa, eu fico feliz de estar ouvindo uma pessoa que, né, que vem da mesma escola, que a gente sabe que a gente coaduna e os nossos pensamentos combinam muito. Eu Aham. fico mesmo encantada. Que bom, eu também fico. E fica bem mais familiar assim, né? A gente trocando Exato. figurinha. É, Ah, então, sobre a paralisia, nisso a gente usa bastante na terapia estratégias de resolução de problemas. Então, delimitar de forma específica o que é o problema mesmo que está te preocupando ou que está te incomodando. Tentar fazer isso de uma forma que seja concreta, que envolva uma ação e que esteja no seu controle. E a partir daí gerar todas as possíveis ideias que podem te ajudar a, a transformar, né, a ajudar naquele problema, resolver aquele problema. E a partir daí partir num processo de implementar cada uma das estratégias, avaliar os resultados e a partir dos resultados fazer um novo ajuste. Eu, falando na paralisia, uma coisa que estava me incomodando na paralisia era, eu gosto muito de fazer exercício físico, de correr ao ar livre, e agora com a quarentena, confinado, eu não posso. E aí, essa paralisia de, tá, então assim, eu não preciso mais correr de manhã, então assim, eu posso dormir até mais tarde. E aí essa indulgência acabava me fazendo mal para o meu humor e para o meu dia, de forma geral. E aí eu pensava, não, posso dormir até mais tarde porque eu estou cansado, mas na verdade dormir até mais tarde me deixava cansado. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. E eu entendo que isso pode ser difícil para muitas pessoas. E porque isso envolve isso, estar atento. Entender assim, o que que meu corpo está falando e o que que ele está pedindo de mim. E a partir do momento que eu identifico, tá, esse é o problema. Então, assim, eu estou ficando paralisado no momento que eu ficava ativo, e aí a minha mente está fechando os quartos que ela não está usando. Então, tá, então assim, se eu estou pouco ativo, então assim, eu não preciso de tanta energia. E aí a energia acaba diminuindo mais. Então eu posso ver o que que eu posso fazer para ficar ativo de uma forma diferente. Então, a minha assessoria coloca treinos que a gente possa fazer que aumenta a frequência cardíaca e que deixa a gente mais ativo e ensina alguns movimentos diferentes. Tá, é igual correr ao ar livre para mim? De jeito nenhum. Mas é o que é temos outra para o coisa. momento. A outra coisa de ajudar com a paralisia é isso. Encontrar soluções não perfeitas, soluções não ideais, mas que são melhores do que nada. Aí, vai especialmente para o Roberto, que está dizendo que aqui em Belo Horizonte proibiram de correr na rua e isso Uhum, prejudicou emocionalmente. Então, resolver o problema, né, Roberto? É encontrar isso aí que o Rodrigo falou. Vamos ver se a uhum, gente, qual exercício que a gente pode fazer em casa, né? uhum, Eu hoje fiquei pesquisando aquelas, eu nem sei como é que chama, aquelas fitas de fazer exercício que você coloca aham, na porta. Eu falei, cara, eu acho aham, que eu vou comprar um negócio desse. Então, aham. assim, vamos buscar a solução, né? E assim, É, assim é também para a questão da alimentação. Isso que você está falando, que quando você passou a acordar mais tarde, porque você não estava indo correr, e isso te gerou uma sensação, né? Não foi interessante para você, não foi uma sensação boa. Eu uhum, sinto que é a mesma coisa que acontece com a alimentação. aham, Quando a gente para de fazer as coisas que a gente sabe que são boas para gente,
nos deixando levar por esse excesso de preocupação, pela ansiedade, Uhum. a gente acaba aumentando a coisa, porque no fundo você está sabendo que você não está fazendo uma coisa interessante para você. Então, Uhum. começar escolhendo ações que você sabe que são boas e que estão no seu controle, que você pode fazer, né? Vai te Uhum. dando essa sensação de que você está Uhum. se cuidando, vai trazendo mais positividade para o seu dia. Você tem a sensação palpável de que você está fazendo uma coisa boa para você, né? E Uhum. isso aí Sim. vai ajudando a melhorar o ânimo, o humor, né? E você Uhum. vai conseguindo levar de forma mais tranquila isso. Então, acho Uhum. que outro ponto que eu acho importante a gente falar e que não tem como fugir disso, não quero assustar as pessoas, não é a intenção, mas a gente está vendo aí que os grupos de risco, né, para desenvolvimento de complicação da doença estão muito relacionados ao estado metabólico das pessoas, né? Uhum. Então, assim, se antes já era essencial que a gente cuidasse da alimentação da gente, agora é imperativo que a gente cuide, Uhum. né? E Sim. que a gente faça disso um grande poder. Muitas pessoas usavam, né, essa questão, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para fazer minhas coisas. Na teoria, agora a gente está com um pouco mais de tempo, né? Eu Uhum. sei que tem muitas pessoas trabalhando em home office e trabalhando mesmo o dia inteiro, né? Dependendo da sua atividade. Então, Uhum. assim, tudo bem, mas dá para organizar melhor, porque aquele tempo que você, por exemplo, levaria para ir de carro para o trabalho, você já não está tendo. Então, dá para você organizar alguma coisa melhor na sua casa, né? Então, Uhum. assim, essa sensação de que você está fazendo coisas legais para você, que o que você tem controle, você está controlando de fato, é bastante Uhum. positiva, não é, Rodrigo? Ah, sim. Você falou a palavra-chave aí, né? É organização. Isso também não é coisa de agora. É claro que é um desafio diferente agora e diferente para a maioria das pessoas. Ninguém que está Uhum. vivo vivenciou, pelo menos no Brasil, uma epidemia desse nível. Então, mas organização é coisa que a gente precisa sempre. E organização do tempo, por exemplo. E no meu exemplo, eu vejo como que eu deixei de organizar o tempo melhor, eu deixei de organizar o tempo bem a partir do momento que eu passei a acordar mais tarde, sem necessidade. Então, o que me ajudou foi me organizar para eu poder acordar mais cedo e ficar ativo durante esse tempo. É, então, e o que você estava falando, né, de como que se a pessoa come de um jeito não saudável, acaba piorando o padrão metabólico dela e deixando ela mais vulnerável para a doença. Eu acho um exemplo perfeito de como que a nossa mente é cheia dessas armadilhas, né? Que acaba levando a gente a reagir de um jeito que acaba indo contra o que engatilhou aquela reação. Porque, por exemplo, se a pessoa está ansiosa com medo, por exemplo, de adoecer da Covid, e aí ela vai lá e come um doce e piora o padrão metabólico dela, isso torna ela mais suscetível a adoecer. Então, eu costumo dizer assim, que a nossa mente, principalmente essa parte que tem a ver com alimentação, é como se fosse um animalzinho mesmo. Assim, é uma coisa bem primitiva e que a gente, por ter todo o nosso córtex pré-frontal e nossas funções cognitivas poderosíssimas, a gente acha que a gente tem controle desse animalzinho aí da nossa alimentação com o poder do pensamento ou com o poder das ideias. As ideias ajudam a gente, sim, mas ajudam a gente a isso, assim, a ver qual vai ser o comportamento que vai ajudar naquilo. Se a gente deixa essas nossas funções cognitivas fantásticas no automático, elas acabam jogando a gente numa armadilha tipo essa, de buscar uma recompensa imediata para algo que vai acabar aumentando o risco. Então, Rodrigo, como é que a gente lida com esses pensamentos aí? Como é que a gente. Existe assim uma sequência de passos que a gente pode fazer para tentar não agir impulsivamente, para Aham. pensar um pouco antes, assim, Ah, o que você diria para a gente? aí eu acho que eu vou repetir, não sei se você já falou para o pessoal do Transforma aqueles acrônimos, eu gosto do parar. Pode, não, pode falar. Tá. Então, parar, cada letra significa um passo que você deve fazer nessa hora, por exemplo, em que você está ansioso e está indo comer alguma coisa sem estar com fome. Então, o P é de parar, de
de interromper o automático. Uhum. Então, indo fazer alguma coisa, não para. E o A é de atenção. Então, voltar a atenção para o que está acontecendo na sua mente, no seu corpo e o que você está sentindo. Buscando com isso uma postura curiosa, de investigação, de observar o que realmente está acontecendo ali, sem julgar, sem querer mudar, simplesmente prestar atenção. E aí vem o R, que é de respirar, de respirar fundo 1 a 3 vezes e voltar a atenção para a respiração. E aí o segundo A é o A de acolher, de abrir espaço para aquela sensação, o que é que seja que você está sentindo. E o R é de resposta, de o que você vai fazer em relação àquela sensação. Eu gosto disso porque, especialmente as pessoas que a gente trabalha, as nossas clientes, muitas fazem low carb, né? E que dá muita saciedade. Então, quando eu vejo a dificuldade que essas pessoas têm de seguir uma dieta, assim, não é porque elas têm fome e têm dificuldade de tolerar a fome. Na maioria das vezes, elas estão comendo por outras coisas que não fome. E outras coisas que elas nem aprenderam a identificar o que é. E isso é normal, e muita gente é assim, porque é a nossa mente agindo no automático. Então, o parar é uma possibilidade da gente sair do automático e reconhecer qual que é a sensação de verdade. Então, tá, eu paro e tá, eu estou indo lá comer alguma coisa, mas o que eu estou sentindo realmente no meu corpo? Então, é tédio? É raiva? É tristeza? É desconforto? É inquietação? Eu fiz isso antes da live. Então, eu tive uma desmarcação, eu ia atender até às 5, mas a paciente das 4 desmarcou. Então, eu fiquei lá com aquele tempo livre, de repente, nas minhas mãos, e quando eu percebi, assim, eu estava andando de um lado para o outro, inquieto, tentando ajeitar uma coisa, tentando ajeitar outra, e tá, parar. Eu paro, atenção, o que eu estou sentindo? Eu estou inquieto, eu estou agitado. Tá, respiro, acolho a minha inquietação e respondo. Como que eu vou responder a essa inquietação? Isso aqui e lembrando que é um aprendizado. Nessa inquietação, eu poderia pensar, por exemplo, não, se eu estou inquieto, então eu preciso fazer alguma coisa para ficar ativo. E poderia ser. Mas eu me conhecendo, quando eu estou inquieto, eu sei que o que eu preciso é a minha mente que estava a mil. Então eu precisava dar um espaço para acalmar a mente. E aí a minha resposta foi meditar durante 10 minutos, para a mente assentar. Então, cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai ficando melhor em identificar o que a gente está sentindo e qual que é a resposta que funciona melhor para isso. Uhum. E quando eu ensino qualquer estratégia para os meus pacientes, eu gosto de lembrar de ver isso como uma experiência, de não se culpar, de não se criticar quando aquilo não der certo, usar aquilo assim como um aprendizado. Tá, o que eu fiz diferente dessa vez que não deu certo? Ou o que eu fiz quando deu certo e o que eu posso aprender disso? E ver, como toda habilidade, como uma evolução em etapas. Então, você não vai ficar bom no parar de uma hora para outra, só porque, olha, eu vi uma live e agora o parar mudou minha vida. Tá, eu vou fazer uma vez, vou ver o que eu aprendo com aquilo e identificando meu mérito, valorizando o que eu estou fazendo e repetindo, aquela habilidade vai se aprimorando. É exatamente o que a Paula disse aí agora. Paulo. Não, a Daiane. Daiane, minha coach. E se não conseguir parar, age inconscientemente, a gente vai conseguir parar muitas vezes. E às vezes que a gente não conseguir parar, porque a gente tem hora que não vai conseguir parar, como o que o Rodrigo acabou de falar. A gente tenta aprender com aquilo ali. O que pode melhorar da próxima vez, né, Rodrigo? Sim, verdade. E falando específico de alimentação, a gente pode também manipular o ambiente a nosso favor. Então, sobre o conseguir parar. Eu tinha uma dificuldade de conseguir parar, que era quando eu acordava no meio da noite. Muitas das vezes era com sede. Aí eu ia para a cozinha tomar água e acabava comendo alguma coisa que, assim, eu não estava com fome. Mas, ainda mais acordando no meio da madrugada, assim, com a parte mais racional e de controle de impulsos ainda adormecida, porque ela é a última a acordar, então era mais difícil para mim resistir àquele impulso ou fazer o parar naquele momento. Então, aí que entra a resolução de problemas. Então, eu vou à cozinha, é porque eu acordo no meio da noite e estou com sede? Tá, então eu coloco uma garrafa de água do lado da minha cama.
E aí, quando eu acordo, eu bebo água lá e não preciso ir na cozinha. Então, assim, eu posso ser amigo da minha mente, não ficar exigindo demais dela se eu estou achando que a situação não tá propícia ou está tentando ela demais. Uhum. Rodrigo, essa questão do ambiente alimentar é crucial. A gente Uhum, na nutrição, isso é até assim, uma disciplina na faculdade, sabe? A importância do ambiente alimentar nas uhum, nossas decisões alimentares, né? E uhum, tem surgido uma dúvida frequente, e olha só, é frequente mesmo nesse momento de pandemia, porque é a realidade. As pessoas que estão em casa com todos os familiares, né, muitas vezes, e cada um tem um jeito de comer. Né? Então, uma pessoa tá lá seguindo a low carb, por exemplo, estava indo super direitinho, mas agora com todo mundo em casa e ela vendo as pessoas comendo o dia inteiro, está ficando difícil para ela continuar, né? uhum. Então, você tem alguma estratégia que você poderia dizer para a gente nesse momento, assim, o como que a gente coordena, como que a gente melhora esse ambiente, como que a gente melhora as nossas decisões ali diante de um ambiente que está desafiador. Uhum. Eu gostei desse exemplo que você deu porque pode ter a ver com aquilo que eu estava falando de soluções não ideais. Então, tá, a solução ideal seria não ter nenhum alimento fora da dieta disponível em casa. Ok, porque aí Uhum. você estaria menos tentado possível. Mas tá, isso não é possível. Então, o que que é possível? Aqui em casa, a minha esposa gosta muito de doce. E eu não quero privar ela disso. Então eu peço para ela, tá? Deixa fechado no armário, fora da minha visão. Ou então, assim, fora de onde eu pego. Ou então, se for para ter esses alimentos, ter menos. Ou se for fazer refeições que não são aquelas refeições que todo mundo compartilha, fazer fora da visão da pessoa. É delicado, assim, dar soluções gerais, porque vai depender de cada caso específico, né? E eu fico imaginando para algumas pacientes minhas que pedir para uma pessoa não comer na frente dela uma coisa tentadora pode acabar gerando mais conflitos do que aquele problema que ela tinha de ter que resistir ali. O parar serve também nessas horas. E as outras estratégias que a gente tem de lembrar a motivação que você tem para ficar naquele seu objetivo. No automático, é muito fácil a nossa mente abrir mão disso em nome do prazer instantâneo que a comida aquela comida processada foi feita especialmente para te dar. Então, entra de novo treinar a mente, de lembrar, tá, por que que eu estou fazendo isso? Motivos reais mesmo. E ter lembretes disso espalhados para casa ou para você ler de tempos em tempos. Tá, eu vou fazer a dieta porque isso me faz bem, eu me sinto mais feliz, eu fico mais disposta, isso me ajuda a perder peso, eu me sinto mais bonita, eu vou caber em roupas que antes eu não cabia, as pessoas vão me elogiar. E tá sempre se lembrando disso porque é uma luta em glória. Você ter lá a fonte de tentação constante e você ter que se lembrar do que você vai ganhar se você resistir àquilo, e esse ganho vai ser só tempos depois. Então, sem treino, a nossa mente ela fica numa situação mesmo muito vulnerável a essas tentações se a gente não treina. Uhum. E aí, Rodrigo, olha só, aquilo que você falou lá no inicinho, de que a gente tem que ver esses momentos como oportunidades de crescimento, tentar tirar alguma coisa boa e aprender, né? E aí a Uhum. Cicolto está dizendo aqui, né, que o complicado é quando queremos não comer, mas as crianças querem coisas gostosas. Aí você não dá algo sem glúten para a criança, mas ela não tem suficiente síndrome metabólica, mas para nós adultos não é recomendável. Então, a minha reflexão que eu queria trazer para vocês nesse momento é como que esse momento está de fato nos mostrando muitas coisas. Como a gente está tentando cuidar, nós adultos estamos tentando cuidar de nós, da nossa saúde, da nossa alimentação, enquanto a gente ainda não olha para a alimentação das nossas crianças.
Então, tem adulto dentro de casa comendo comida de verdade, cuidando da sua saúde, mas não consegue ainda, não conseguiu ainda melhorar a qualidade da alimentação dos seus filhos. Isso é um contrassenso muito grande, porque você está fazendo, talvez seja muito urgente para você, né? Porque você talvez está com algum problema de saúde, seja muito urgente para você se cuidar. Mas a gente tem que pensar o que a gente está fazendo em termos de educação alimentar com os nossos filhos, as nossas crianças dentro de casa. Então, assim, eu sei que o momento já tem desafios demais para a gente enfrentar, mas começa a pensar sobre isso, né? Começa a pensar sobre o que é de fato que a gente está fazendo. A gente está cuidando da gente, mas não está conseguindo levar isso para as crianças. E as crianças, gente, elas são incríveis nisso. Você dá educação para elas, dá ferramenta para elas e elas têm muito mais possibilidade de assimilar isso, de mudar. E a gente tem um pouquinho de controle sobre isso, porque é a gente que leva essas comidas para dentro de casa, nós adultos, né? Então, vamos pensar nisso aí como algo a ser melhorado também, né? Para que a gente tenha, de fato, que a gente consiga sair um pouco melhor, pelo menos em termos de saúde, metabólicos aí, quando a gente consegue dar uma transformar também o nosso entorno, principalmente em relação às crianças que estão sobre a nossa tutela, né? Então a Sim. gente deveria estar cuidando delas nesse sentido também. Eu sei que é o que eu acabei de falar. Temos muitos desafios, mas é só para plantar uma sementinha aí para vocês pensarem sobre isso também, né? Sim. E esse momento de desafios pode ser um momento disso, lembrando que tudo é um processo, né? Então, assim, começar novas ideias, começar a treinar algumas novas habilidades e respeitando sempre o seu ritmo, os seus limites de tempo e de energia, que a gente sabe que para muitas pessoas esse é um momento especialmente difícil, pessoas em situação de maior vulnerabilidade econômica, ou pessoas que são profissionais de saúde, ou um grupo de risco especialmente vulnerável são mulheres jovens, exatamente por isso, né, tendo agora que lidar com filhos, lidar com as tarefas domésticas, lidar com as tarefas profissionais, muitas vezes. Então, ver tudo isso como um processo, e eu gosto do que você fala de essa atitude alimentar com as crianças. Isso é uma atitude de cuidado, né? Então, assim, você tem uma atitude de amar, envolve também, às vezes, fazer coisas que não é o que ela quer imediatamente naquele momento. Uhum. Exatamente. Deixa eu olhar aqui as perguntas, Rodrigo, que a gente já Sim, está encaminhando para o final, para ver se a gente consegue responder alguma, tá? Peraí. tá joia. Ah, vou colocar essa aí. Consegue ler, Rodrigo? Não reagir como estratégia para a ansiedade. Não reagir como estratégia para a ansiedade é fugir do gatilho? Não sei se eu entendi. Talvez eu tenha entendido o que ela quis dizer no sentido assim, não reagir é negar a emoção? Quando você não reage, você está negando, Aham. você tá colocando a emoção para baixo, como é que é? Aham. Entendi. Então, é o que eu falei da sabedoria que envolve o R do parar, é como responder aquilo que você está reconhecendo ali, no caso, se for a ansiedade, né? Então, depende. Então, para alguma situação de ansiedade, esquiva pode ser útil. Então, por exemplo, se o que me deixa ansioso é ficar vendo 1 milhão de informações sobre a epidemia, acompanhar os números em cada estado, em cada país, como que está crescendo. Tá, e aí eu percebo que isso está me deixando ansioso, e aí a minha resposta é parar de ver essas notícias? Eu acho que nesse caso foi funcional, porque qual que é a vantagem, em que é útil acompanhar tantas notícias e em que isso te ajuda na ansiedade? Tá, se você está ansioso com, sei lá, a possibilidade de você estar com sintomas e você não quer ver se você está com febre ou não. É a mesma coisa, né? Você tem um gatilho ali que te levou à ansiedade, nossa, será que eu estou doente ou não? E aí você tem a oportunidade de investigar se aquilo está acontecendo ou não, para descartar ou não o risco, e se o risco for real, você tomar a medida necessária.
Aí não vou olhar o termômetro porque não quero nem saber. Aí nesse caso não ajudou não reagir. Uhum. Então, eu acho que vai ser muita sabedoria e aprendizado que vai te, te ajudar a entender quando que não reagir é, é fugir, não é uma estratégia boa, e quando que é uma estratégia que vale a pena. Ótimo. Vamos ver mais uma aqui. Gente, tem algumas perguntas, Rodrigo, sobre medicação, mas não é o escopo Aham. dessa nossa live, tá? Sim. Então a gente pode até marcar um outro momento, se o Rodrigo puder, para falar dessa interface entre a terapia, o uso da medicação, como uma Aham. funciona, como outra funciona, mas hoje a gente não vai conseguir falar sobre isso, tá? Tá. Eu, Jabazinho, tenho um post no meu perfil sobre remédios para emagrecer. Ah, não, todo mundo vai seguir o Rodrigo e vai fuçar lá o Tá. perfil dele todo, tá? Deixa eu ver aqui essa pergunta. O simples Olha, fato essa é de ter, boa, Rodrigo. o simples fato de ter ansiedade sem descontar na comida ainda assim faz ganhar peso? Eu acho que essa é uma pergunta mais para você do que para mim, Mônica. Porque você entende melhor dessa parte metabólica do que eu. Não, a gente sabe que a ansiedade. Aí você me ajuda, Rodrigo. Tá, tá. Essa questão da elevação do cortisol, isso tudo vai levar a uma cascata hormonal aí que pode, eu não diria ganhar peso, talvez dificulte a perda de peso. Você se manter num estado de ansiedade, né, crônico durante muito tempo, isso aí eleva os níveis de cortisol que dificultam a perda de peso, né? Mas Sim. não acho que leva a ganhar peso pura e simplesmente só porque você está ansioso, né? A Uhum, gente ganha peso porque a gente tem um desbalanço energético aí entre as nossas necessidades de energia e aquilo que a gente está consumindo. Se a gente consome mais, a gente vai precisar estocar esse excesso de energia no nosso tecido adiposo. Mas não vai, a uhum. gente não vai criar esse tecido adiposo do nada, não. Não vamos nos enganar, né? Então, assim, a ansiedade sim pode ser um dificultador na sua perda de peso, mas não vejo como algo que te faz ganhar peso, se você não Uhum, estiver ingerindo alimentos de forma exagerada. uhum. Concorda comigo, Rodrigo? Sim, nossa, nem tem nada para acrescentar. Perfeito. Sua Então resposta. é isso. Vamos lá. Ó, Aí. Dani entrou aí e falou que aumenta a resistência à insulina. Mas por que aumenta a Obrigado, Dani. resistência à insulina, né, Dani? É o Justamente cortisol. por conta dessa cascata hormonal aí que vai Aham. vir, né? Então, é por isso. Mas eu acho que ganhar peso, assim, não sei não. Aham. Vamos lá. Obrigado, Vamos Dani. ver mais Beijo. uma aqui. Vamos lá. Alguma atividade diária que ajude nesse processo de controle da ansiedade? Boa pergunta. Vamos lá. Sim. Bom, vamos lá, vários. É assim, eu vou falar vários aqui, mas não é para as pessoas se sentirem obrigadas a fazer tudo. É ver isso como um cardápio de opções. Tem a meditação, que eu já falei, né? Então, a meditação pode envolver a prática formal, de parar alguns minutos, escolher alguma âncora para você focalizar a sua atenção. A gente usa muito a respiração, mas algumas pessoas acham focar a atenção na respiração que isso gera mais ansiedade, e não tem problema, pode focar em uma parte do corpo, ou no corpo como um todo, ou sons ao redor, ou alguma música, ou algum mantra, ou alguma frase que se repete. E à medida que você fizer isso, você vai perceber a mente se distrair, você reconhece que ela se distraiu e, sem se julgar, traz a atenção de volta tantas vezes quanto for necessário. Meditar é isso, né? Meditar não é esvaziar a mente, meditar é observar o funcionamento da mente que vai se distrair mesmo. Mas ajuda a gente a sair do automático. Tem as práticas informais de mindfulness também, que é quando a gente inclui isso na nossa rotina diária. Então, por exemplo, fazer algo com a mão não dominante, ou parar em algum momento para escutar simplesmente os sons ao redor, apesar de que parece muito uma prática formal, né? Mas uma prática informal que eu faço, por exemplo, lavando a louça. Então, eu estou lavando a louça e estou escutando o barulho da água sobre a louça e sentindo a textura da água, do sabão e dos materiais diferentes que eu estou pegando. Então, voltar a atenção para o momento presente ali, ao que você está fazendo de fato e procurar envolver os seus cinco sentidos nisso. Tá. Aí eu falei só de mindfulness, né? Tem uma outra coisa que eu comecei a fazer na quarentena, que foi fazer um diário. É também uma atividade diária. E aí eu tento fazer isso de forma, assim, bem regular.
e eu coloco cada dia notas para o meu humor, quantas horas que eu fiz de exercício, de meditação e de trabalho, e descrevo no geral como que foi meu dia. Eu comecei a fazer até pensando como um registro histórico seria importante, porque é um momento histórico que a gente está vivendo, né? E eu acabei descobrindo com isso, eu nunca tinha feito diário antes, o quanto que isso, você ganha um insight assim, sobre o que está acontecendo com o distanciamento. Ah, sobre a atividade física, a gente já falou, né? Alguma coisa que dê para fazer em casa, ou algo que seja inserido dentro da sua rotina. Uma outra coisa que eu passei a fazer foi, nas poucas vezes que eu preciso descer e ir na portaria, usar a escada em vez de elevador para ficar ativo. Ah, atividades diárias, exercício de relaxamento, entra um pouco mindfulness aí, mas pode ser um exercício de respiração, puro e simples, ou pode ser um exercício de relaxamento, de deitar numa superfície mais ou menos rígida, com as pernas e as mãos estendidas, os olhos fechados, voltar a atenção para cada parte do seu corpo e relaxando essa parte do corpo. Todas essas são estratégias assim que a gente ensina na terapia, que estão assim amplamente divulgadas, tem tutoriais no YouTube ou na internet sobre como fazer cada uma delas e que tem eficácia comprovada para controlar a ansiedade. Isso aí eu quero Ah, abrir um parêntese aqui, só um minutinho, Rodrigo, que tem a ver com sim. isso. É que a gente, aqui no Transforma, a gente incentiva muitas pessoas a começarem a entender o que é meditação e a Uhum, começarem a praticar. E a gente sempre indica os aplicativos de meditação, uhum, né? sim. Então eu tenho um que é o meu queridinho, porque eu acho que ele de fato ensina a meditar. Ele fala o que é que você vai estar fazendo, o que é, no que implica aquilo. Ele tem teoria, que é o Lojong. Não sei se você Sim, não. conhece. Ah, adoro Então, eu Lojong, outro eu uso recomendo também. para vocês que baixem o Lojong no celular de vocês, porque vai ajudar vocês demais a aprenderem o que é, né? E criem Uhum, esses. A gente vai precisar encerrar agora, senão a gente não consegue deixar a live gravada. Então, assim, a minha ideia para vocês em relação a isso é criar oásis mesmo de relaxamento. Tirar um momento do dia para você simplesmente não pensar em nada, para você fazer uma coisa que você gosta muito, tipo, sei lá, vai ler um livro, vai assistir uma série, desligar mesmo e fazer uma atividade que seja muito prazerosa para você. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter esses oásis de relaxamento, né? uhum, Então, verdade. Rodrigo, nesse momento, eu falei que a gente ia poder ficar aqui umas 2 horas conversando no mínimo, né? Eu agradeço demais a sua presença e a gente quer você, assim, sempre aqui no Transforma nos ajudando. E muito obrigado, pessoal. Sigam aí o Dr. Rodrigo. Ele tem muito material lá no Instagram dele, tem ótimos vídeos no IGTV dele que vão ajudar vocês ainda mais a se conhecerem mais, a olharem mais para dentro de vocês, para conseguir passar por esse momento aí com muito mais leveza e sair melhor lá na frente, né, Rodrigo? Sim, eu que agradeço, Mônica. Adorei participar aqui também. E quero dar os parabéns para você e toda a equipe do Transforma que estão fazendo esse trabalho tão importante. Obrigada, viu? Um abraço, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Uhum. Tchau.